Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, olha, é super intrigante. O pensamento do Michel Foucault e o movimento feminista. Temos aqui uns materiais bem legais que investigam como essas duas correntes tão fortes no século XX conversaram, se alinharam e, claro, onde o caldo entornou um pouco também, né? A nossa missão aqui é tentar desvendar os pontos cruciais dessa relação. Como é que as ideias do Foucault sobre poder, corpo, sexualidade foram recebidas, sabe? E usadas pelo feminismo. E que tipo de debate isso acabou gerando? Vamos dar uma olhada juntos nisso. Exato. É um diálogo bem complexo, até porque, vamos ser sinceros, Foucault falou muito pouco diretamente sobre mulheres ou gênero. Mas assim, a análise dele das relações de poder, que era muito inovadora, ela deu sim ferramentas conceituais importantes, só que ao mesmo tempo levantou umas questões bem cruciais para a luta feminista, né? Para a questão da autonomia, da emancipação. Então, para a gente começar a desembrulhar isso, qual é a grande sacada do Foucault sobre o poder que chamou tanta atenção? Ele meio que sai daquela ideia clássica de poder que só proíbe, só reprime, né? Sim, isso é fundamental. Foucault argumenta que o poder moderno não opera só na base da repressão do não pode. Ele traz o conceito de biopoder. O que é isso? É um poder focado em gerenciar a vida, tanto da população como um todo, tipo controle de nascimento, saúde pública, essas coisas, quanto do corpo individual. E é aí que entra o tal do poder disciplinar. Poder disciplinar? Isso soa um pouco controlador, né? E é, de certa forma, ele age direto nos corpos, através de técnicas, sabe? Vigilância, treinamento, normalização. Pensa nas escolas, nos quartéis, hospitais, fábricas. O objetivo é produzir o que ele chama de corpos dóceis, que são corpos eficientes, úteis para o sistema, mas também submissos, né? E o ponto-chave é que esse poder não mexe só com o corpo físico, ele molda também a nossa subjetividade. O jeito como a gente se entende, como a gente se vê, ele produz sujeitos, identidades. Como? Através das normas sociais, do conhecimento que as ciências humanas produzem. É aquele par famoso poder-saber. E aqui entra forte a ideia de que sexo e sexualidade não são fatos biológicos puros, mas sim construções culturais, históricas. Ok, entendi essa ideia de um poder que não só proíbe, mas produz quem a gente é, que molda os corpos. Isso parece ter tudo a ver com o que o feminismo discute, especialmente aquela crítica ao biologia é destino, certo? Como é que foi essa apropriação na prática? Exatamente. Casou muito bem. A visão do Foucault de um poder que é produtivo, que circula em todo lugar, no nível micro, nas relações do dia a dia, no corpo mesmo. E isso dialogou demais com a análise feminista da política do cotidiano. Ajudou a desnaturalizar, a entender como essas normas de gênero, de sexualidade, são construídas socialmente e impostas, muitas vezes de forma bem sutil. Aí você tem pensadoras, por exemplo, como a Judith Butler. Ela usou muito Foucault para questionar a própria divisão sexogênero, para argumentar que a ideia de um sexo natural, biológico, antes da cultura, já é um efeito do poder, que naturaliza a heterossexualidade, por exemplo. Outras, como a Sandra Bortke e a Susan Bordo, pegaram o conceito de poder disciplinar para analisar coisas como dietas, regimes de beleza, exercícios. E o ponto delas, que é muito forte, é como esse poder se torna invisível. Ele não precisa mais de um vigia externo. As próprias mulheres, ao internalizarem essas normas, acabam se policiando e policiando umas às outras, entende? É aí que está a sutileza e a força desse poder. Nossa, fascinante! E um pouco assustador, vamos combinar. Mas essa visão de um poder que nos constitui tão profundamente, isso não gerou um certo incômodo também? O material que a gente tem aqui aponta umas críticas importantes vindas do próprio feminismo. Com certeza gerou. Uma crítica bem central que aparece em autoras como Nancy Fraser, Nancy Hartsock, é que essa análise do Foucault, ao dar tanta ênfase em como somos efeitos do poder, parece que deixa pouco espaço para a agência, para a nossa capacidade de resistir de forma consciente, sabe? Se a gente é tão produto do poder, quem é que resiste? E como resiste? A Hartsock até questiona o time disso.
né? Justo quando grupos que foram historicamente silenciados, como as mulheres, começam a afirmar sua subjetividade, sua identidade política, vem a teoria e diz que a subjetividade é problemática. Então, existe um receio de que isso possa, de alguma forma, minar a base da ação política feminista, que muitas vezes precisa, sim, de uma identidade ou de uma experiência compartilhada para se organizar. Mesmo criticando o essencialismo, aquela ideia de uma essência feminina fixa, né? Precisa de um sujeito político ali. Essa crítica sobre a agência parece bem pertinente mesmo. Se o poder nos faz, como Foucault parece sugerir, a ideia de resistência dele não fica meio abstrata demais? Talvez um pouco distante das lutas concretas onde as pessoas precisam se afirmar como mulheres, por exemplo, para lutar por direitos? Como é que ele lida com isso? É uma tensão real, não dá para negar. Nos trabalhos mais para o final da vida, Foucault tentou refinar um pouco essa questão da resistência. Ele argumenta que a resistência não vem de um lugar fora do poder. Ela não está do lado de fora esperando para atacar. Ela brota de dentro das próprias relações de poder, exatamente nos pontos onde o poder é exercido. Então, não se trata de buscar uma libertação total, um lugar sem poder nenhum que talvez nem exista, mas sim de se engajar em lutas que são locais, pontuais, para tentar modificar as relações de poder, que existem para recusar o que somos, ou seja, recusar aquelas identidades fixas que o poder tenta impor para a gente. E ele também desenvolve mais a ideia de práticas de liberdade, ou o cuidado de si, que seriam formas como os indivíduos podem usar as ferramentas e os saberes que estão disponíveis para se transformar eticamente, para tentar minimizar a dominação na própria vida, nas relações. Então a liberdade para ele não seria um ponto de chegada, um estado final a ser conquistado, mas sim uma prática contínua, um exercício constante. Exatamente essa ideia seria uma luta permanente contra as formas de dominação, e que envolve não só resistir no sentido de dizer não, mas ativamente criar outras formas de ser, de se relacionar, buscando relações de poder que sejam talvez mais flexíveis, mais reversíveis, menos desiguais. Uau! Olha, fica bem claro que é uma relação cheia de nuances, né? Foucault traz ferramentas muito poderosas para a gente analisar como o poder funciona de maneiras sutis, no nosso corpo, na nossa vida, mas ao mesmo tempo levanta umas perguntas bem difíceis sobre a nossa capacidade de agir, de resistir e sobre os próprios fundamentos da política feminista. Sem dúvida alguma. A grande convergência, eu diria, está na crítica a qualquer tipo de essencialismo, né? E nessa atenção para a microfísica do poder, para as pequenas relações. A atenção maior fica nas implicações disso para a subjetividade, para a identidade coletiva e para as estratégias de emancipação. É um debate que, olha, continua super relevante. E fica pra gente pensar, né? Se o poder não só limita, mas ele também produz quem a gente é, produz nossos desejos, nossas identidades, como é que isso muda o jeito da gente pensar a transformação, tanto pessoal quanto social, no nosso dia a dia? O que pode significar na prática mesmo essa ideia de recusar o que somos para conseguir criar novas possibilidades de existir? Fica aí a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.